Olá você, um abraço, bem-vindo aqui no canal YouTube da Mais TV, bem-vindo aqui na página Radialista Clarete Coutinho. Hoje é terça-feira e terça-feira é dia da gente conversar com quem tem o que dizer, com quem tem conteúdo. E nesta terça-feira a gente recebe, ou melhor, a gente visitou o ex-prefeito Neto Barbosa, Ernesto das Neves Barbosa, prefeito de Siqueira Campos, por 6 anos consecutivos, 76 anos de idade. Neto que criou a sua história, fazendo história para a comunidade de Siqueira Campos. Aqui toda terça-feira sempre tem alguém convidado e nesta terça é o nosso ex-prefeito Neto Barbosa. O Neto, ele foi prefeito e que teve como curiosidade passar por 3 governadores. Então esta relação, as conquistas, as principais obras é o que a gente quer saber do Neto Barbosa. Tudo bem, Neto? Que bom tê-lo. Tudo bem, Clarete? E como é que é? Prefeito e 3 governadores, relação de 3 governadores? Como é que é isso? Clarete, eu assumi a prefeitura com o Jaime Canet Júnior. Para mim foi um dos melhores governadores do Paraná. E após 2 anos, saiu o Jaime Canet e entrou o Ney Braga. O Ney Braga estava no Ministério e veio para o Estado. Era ministro da Agricultura. Ministro da Agricultura. Aí, o Ney ficou quase 2 anos, e ele voltou para ministro, se não me engano, da Educação daí. Aí assumiu o Oscar de Novaes, que era de Londrina, que era uma Foi pessoa prefeito em Londrina também, Foi prefeito de Londrina. E eu tive a felicidade de trazer todos eles aqui. O Jaime Canet veio 2, 3 vezes, inclusive na campanha da vacina, até eu ia até mostrar foto para você, que ele vacinando o Aguinaldo vacinando uma mulher, né? E todos eles vieram aqui, trouxeram o apoio deles para nós, e nós aproveitamos, nós cobramos, nós pedimos a estação de tratamento de água, nós pedimos o aeroporto asfaltado, e entre tantas coisas, né, que nós ganhamos. E era uma época do período do regime militar, né? Como é que era isso? Os governadores vinham, no caso do Ney Braga era militar também, né? Como é que é isso? Não, os governadores vinham normal, só que a administração era diferente, né? Não era que nem hoje que você ganha recurso do Estado para comprar. Você ganha caminhão, você ganha carro, você ganha ônibus. Na época, tudo aquilo que nós adquirir era com recurso do município e com o CMS que vinha do Estado. E as verbas de imposto de carro, a própria verba de imposto predial, era onde nós conseguíamos fazer a nossa... Mas o governo repassava dinheiro para comprar? Como é que era isso? Não, o que repassava da educação, eu fiz 6 campos de esporte com dinheiro do governo, fiz 26 salas de aula nos 6 anos, com dinheiro, a maior parte, era 75% do Estado e 25% do município. Agora, para compra de equipamento, nós não ganhamos nada para comprar uma máquina, que eu comprei uma patrola, eu comprei um trator, uma pá carregadeira, eu comprei 4 caminhão Mercedes e um caminhão Chevrolet para fazer a compactação do lixo. Isso era com recurso próprio. Mas antes de você entrar prefeito, você era vereador? O que você fazia antes de ser prefeito? Quando eu entrei na prefeitura, eu tive tudo a ver no comércio. Eu fui dono de Casa Reis, mercearia Pindorama, eu sempre tive no comércio, bar do estudante, bar do União, o bar que era do Zé Cocão, ele foi meu, então eu mexi no comércio. E depois que eu saí da Casa Reis, eu comprei o posto de gasolina. Eu tinha o posto de gasolina na entrada da cidade, aqui em cima, onde tem um pinheiro, e depois comprei do seu Mário aquele posto em cima da ponte lá embaixo. Então eu estava mexendo com o comércio e eu não tinha, assim, eu gostava da política, acompanhava o Aguinaldo, mas não tinha pretensão de entrar na política. Mas naquela história, saindo o Luiz Amâncio, aí nós estávamos escolhendo um candidato, até que foi escolhido o Zé Felipe e o Tatal na vice, para não ter briga. Aí o Aguinaldo e o Zé Felipe foram lá no posto de gasolina, me chamaram, falaram assim, viu, acertamos a chapa aqui. Sai o Zé Felipe e o Tatal na vice. Falei, bom, beleza, tudo bem, mas você vai ser candidato a vereador. Falei, não vou deixar meu comércio, vou ser candidato. Não, você vai sair. Você vai sair. Falei, põe meu nome aí. Fui lá dentro, falei para a mulher, falei, você que sabe. Põe meu nome aí. E fui o terceiro mais votado. Resumindo, peguei depois a presidência da Câmara, acompanhei o Zé Felipe, que a situação do Zé Felipe era péssima esquerda, porque, coitado, não tinha recurso. E o Zé fez uma obra importantíssima que iniciou o esgoto dessa cidade. O Zé Felipe, eu queria perguntar para você sobre 2 personagens de Siqueira Campos que a geração atual não lembra, Zé Felipe e Aguinaldo Pereira Lima. Certo. Zé Felipe era prefeito e que foi o prefeito que começou a implementar a infraestrutura da cidade.
as redes de Ele esgoto? começou a rede de esgoto. Ele foi vereador, começou a rede de esgoto. E outra coisa, o Luizinho Amâncio tinha começado esse ginásio aqui, o Zé Felipe. O ginásio do pegou Colégio só com a fundação feita, né? E outra coisa, Siqueira Campos, eu me lembro, os 4 anos que eu fui vereador, eu fiquei mais 2 anos com o posto, depois vendi o posto e fui mexer com outras coisas, né? E eu acompanhava o Zé Felipe, a maior parte dos vereadores acompanhava o Zé Felipe em todas as reuniões em Curitiba. Só que quando não ia com meus carros, eu sempre tive carro, mexia, toda vez mexia com carro. Nós ia com o carro particular do Zé. Não usava o veículo da prefeitura. A prefeitura só tinha um Fusca. Não dava para viajar. O Luiz Amâncio, encontrei com ele em Curitiba um dia, um Fuquinho. A prefeitura só tinha o Fusca para servir o gabinete do prefeito. E tinha 2 caminhões F600, não tinha mais nada, não tinha reta escavadeira, não tinha patrola, era uma patrolinha velha, só, não tinha infraestrutura nenhuma. E ele fez bastante coisa também, sabe? Então é uma sequência de boa administração. E quem era Aguinaldo Pereira Lima, antes de ser o Aguinaldo Pereira Lima? O Aguinaldo, ele era genro do seu... Era genro do seu... Da família Ramos, né? Do Ramos, da família Ramos, casado com a Terezinha, né? Minha comadre com a Terezinha. E ele foi vereador, Siqueira. Mas ele nasceu aqui, vivia aqui e foi vereador. Ele nasceu em Tomazina. Ah, em Tomazina. Em Tomazina. O Aguinaldo nasceu em Tomazina, veio para Siqueira, trabalhava, que era um cavalo para trabalhar, só trabalhava no sítio, ele tinha uma junta de boi. Naquela época ele vinha tirar uma tora do mato com um caminhão, com um guincho que tem hoje, com cabo de aço, ele tirava com os animais dele, com os bois. Os boiados, o melhor boi era dele, ele ganhava os bois lá e tirava, sabe? Então é um serviço bruto, né? E ele foi vereador, foi prefeito, só que daí, naquela época não existia vice. Aí quando foi no 2º ano do Aguinaldo, o Ney Braga foi para o governo. E ele era muito ligado com o Ney, daí ele teve que afastar da prefeitura para ser candidato na época. Não era só ele foi candidato a deputado. Como é que nasceu a candidatura do primeiro candidato a deputado estadual, Siqueira? O Siqueira nasceu pela amizade que ele tinha com o Ney Braga, e o nosso deputado na época era o Zé Afonso, de Santo Antônio da Pratina, e que morreu num acidente aqui O Zé Afonso, mas pai do atual José Afonso Júnior, isso, que Zé foi Afonso prefeito pai. lá. Isso. E ele faleceu, aí ficou vaga a região. Aí o Ney convidou ele para ser o candidato e nós acompanhávamos ele de guri, vamos para a luta. Eu era o cara que saía com ele, tinha uma F100 do sogro dele. E ele saía e falava, Neto, vamos comigo? Vamos para São José, vamos para tal lugar. Como é que ele fazia campanha na região? Porque ele não teve voto só aqui. Não, ele teve na região inteira. Para dizer a verdade para você, eu fui com ele em São José, era um turco até o prefeito, que eu não me lembro, nós passamos na balsa para chegar em São José, tá? E fizemos a região inteira, Nova Fátima, fizemos a região inteirinha. E aonde nós íamos, ele era bem recebido. Mas na hora dos acertos depois, a maioria dos prefeitos saíram dele, porque ele não tinha dinheiro para bancar. Fez a campanha sem dinheiro nenhum, sabe? Aí ficou Venceslau Braz, ficou Santana Tararé, Salto Tararé, Quatiguá e Siqueira Campos com ele. E nós morrendo. Aí quando para ele sair da prefeitura, foi 2 histórias diferentes. O presidente da Câmara na época era o Juquinha Policarpo. E o Zuca era vereador. Então, pela lógica, devia ser o presidente da Câmara se eu assumir a prefeitura. Mas na reunião dos vereadores, eles não lançaram o Juquinha Policarpo, lançaram o Zuca. O Zuca foi prefeito 2 anos. Então, ali começou a história. Aí o Aguinaldo se elegeu a primeira, a segunda, a terceira, a quarta. Nós estamos gravando essa entrevista na residência do Neto Barbosa, na Rua Pará, tá vendo? Ouvindo esse barulho, né? Faz parte da trilha sonora da gente, de que estamos ao ar aqui. Então, e ele conseguiu ser eleito. Conseguiu ser eleito. Você lembra quantos votos na época? Eu não me lembro, Carete. Eu não me lembro que a votação dele... Mas na região aqui foi o... Se elegeu ele aqui e elegeu o Dito Lúcio em Santo Antônio da Pratina. Ainda o Benedito Lúcio Machado. Benedito Lúcio Machado. Que é o pai do Tadeu Lúcio Machado. Isso. Então, na região elegeram 2. Genuinamente na região. Na verdade, na primeira foi eleito 2. Depois, não, foi eleito na época o Gabriel Manuel. Joaquim Távora. Na segunda dele, que se elegeu o Dito Lúcio, e elegeu o Palácio em Jacarezinho, o Gabriel Joaquim Távora e o Aguinaldo Siqueira. O Aguinaldo foi
20 anos deputado. Para a região foi bom a eleição desses 3 homens do Norte Pioneiro? Eu sempre comento com os atuais prefeitos, com as lideranças, eu sempre falo isso. Tudo que eu fiz, eu devo para a equipe que eu tinha na prefeitura e o apoio do Aguinaldo. Porque para dizer a verdade para você, eu fui de Brasília 2 vezes quando o Amaral foi prefeito. Quando eu fui prefeito, eu nem em Brasília nunca fui. Eu ia para Curitiba, o Aguinaldo foi na primeira vez na secretaria comigo, chegava lá e levava eu para o braço assim, esse aqui é meu irmão, eu quero que você dê um tratamento especial para ele. Eu tinha 32 anos. Eu chegava, eu não levava o Aguinaldo mais. Tinha dia que ele ficava também bravo. Por que você não me chamou para ir lá na Secretaria de Educação? Aguinaldo, você já abriu as portas para mim? O secretário de Educação na época era o doutor Guilherme Braga, que era irmão do Ney Braga. E o Zé Felipe foi lá, o Zé Felipe uma vez ficou bravo com ele, ficaram meio assim os dois. Né? Eu chegava lá, só que eu fazia com o Paulinho, nós estamos precisando da escola lá no Jacaré. Paulinho é o meu secretário. Paulo Rover. Paulo Rover. Eu falava assim, Paulinho, nós precisamos de uma escola lá no Jacaré, o pessoal está pedindo. Faça um pedido para mim de 3 escolas. Mas, o prefeito, mas como 3? Peça 3. Não peça uma, não. Aí eu ia lá, chegava lá, doutor Guilherme, nós era cursilista na época, eu fiz o cursilho aqui, e ele era cursilista lá, né? Chegava o crucifixo, tudo, porque tinha uma relação assim, naquela época o cursilista era... O crucifixo abria a porta também. Abria as portas também, né? Aí eu chegava e falava, doutor, eu preciso da ajuda do senhor. O pessoal está me cobrando lá em umas escolas, tem uma escola no Gramado, tem uma escola em tal lugar, assim. Mas quantas escolas? Eu falei, não, eu precisava, por exemplo, 3. Não, vamos devagar, prefeito. Qual é a prioridade que você tem aqui? Eu falei, não, a prioridade é do Jacaré, por exemplo, né? Então vou dar essa escola para você. Beleza, eu vim aqui, fazia escola, passava 6 meses, eu voltava com a mesma reclamação. Aí eu construí escola em todos os bairros do município, você lembra disso, todos eles. Com sanitário, com cantina, né? Com a ajuda do governo. Outra coisa, cancha de esporte, nós tínhamos uma canchinha velha aqui no ginásio velho e uma canchinha bem pequenininha, que você deve lembrar, lá no colégio. Em 6 anos eu fiz 6 canchas de esporte, inclusive no nosso ginásio, que foi eu que fiz, do lar do menor foi eu que fiz, você entendeu? Fiz na Lemoa, fiz no Guabirova, fiz no Alecrim. Na Guabirova e na Esperança. Na Esperança, que tem pastel no Alecrim. Agora, você tinha muitas obras na questão da zona rural, você está falando de escolas, mas eram capelas que eram construídas, eram estradas que eram para ser feitas. Há uma dificuldade hoje que a gente vê para a manutenção dessas estradas. Como é que a população rural ajudava a prefeitura a manter as estradas, já que não tinha máquinas? A zona rural, na verdade, é o seguinte, cara, quando eu deixei a prefeitura para o Amaral, no censo de 1980, Siqueira-Campos tinha uma população estimada em 15.800 habitantes. 1980. 1980. Vamos dizer assim, 70% dessa população estava na zona rural. Então seria assim, 10, 11 mil habitantes na zona rural e 5 ou 7, no máximo assim, na urbana. Então o que acontecia? Eu tinha inspetor de quarteirão em todos os bairros. A máquina nossa, patrola, eu comprei a para carregadeira, ela ia para o bairro, eu ia todas eu estava junto. Mas lá no Jacaré, vou dar um exemplo, o Iriel Barbarini era meu como falar assim, chefe inspetor de quarteirão. Explica o que é inspetor de quarteirão, que tem muita gente que não sabe o que era antigamente esse inspetor de quarteirão na zona rural. Com carteirinha e tudo. Carteirinha da prefeitura dando autonomia para ele resolver o problema do bairro. O que ele resolvia, por exemplo? Chegava o vizinho dele, eu preciso da máquina, viu? Vou anotar aqui. Ou chegava, vou anotar aqui. O prefeito, eu preciso da máquina lá uma semana no bairro do Jacaré. Eu mandava a máquina no Iriel Barbarini. E na hora que o pessoal estava lá, eu ia lá almoçar com ele ainda, sabe? Chegava lá, o Iriel Barbarini, eu fazia aqui no Jacaré de cima, com o Joaquim Cipriano, fazia no Jacaré do meio ali com os seus pedidos, eu fazia em todos os bairros. Mas eles organizavam? Ele organizava o pessoal e fazia o seguinte, marcava um sábado, eu sempre ia levar pinga para eles, e eu roçava a beira da estrada. Tá? Então juntava ali, cada bairro é 40, 50 pessoas. Quando nós fazíamos estrada da Lemoa aqui, era reunido de todos os bairros, Boqueirão, todo mundo. Sabe? Eu ia lá junto, levava a pinga para eles e depois cada um dava seu almoço para roçar a beira da estrada. Aí a máquina ia, fazia as estradas, depois eu não tinha gente para mandar limpar bueiro, aquelas coisas, eles se reuniam e limpavam os bueiros. Ou seja, a comunidade participava dessa forma, participava, né? E outra coisa, nós não deixava, daí eu fazia assim, eu chegava no bairro, na reunião de bairro, cada inspetor reunia o pessoal, falava, gente, vocês peçam o que vocês quiserem, mas o dia que a máquina estiver aqui,
Porque depois que ela sair daqui, mesmo que vocês vão me pedir, eu não posso atender vocês. Porque a partir daqui elas vão lá para Santa Cruz do Pinhal. Então vai atender o Santa Cruz do Pinhal. Aí o pessoal se reunia e as máquinas, cara, não vinham para a cidade. A máquina, vamos dar um exemplo, Ilha Barbarini, lá na Borborema, Santa Cruz do Pinhal, Alemoa, a máquina ficava lá. Enquanto não terminava o serviço, ela não vinha para a cidade. Ela ficava lá, o caminhão, o Mário Gaiola até ficava bravo. Ó, leva os tratoristas lá, leva óleo e vai para lá. Levava de tarde e ia buscar. A máquina lá, ela não vinha. Mário era um dos motoristas de caminhões da prefeitura. É, um dos caminhões. Hoje a prefeitura fazia ao contrário. Ao invés da máquina vir para cá, o caminhão que levava o combustível para que a prefeitura não tivesse mais gastos, mais prejuízos desse trânsito de máquinas. É isso que a gente precisa entender e compreender como a gestão era inteligente nesse aspecto aí. Agora, havia muita produção agrícola. Como é que o pessoal retirava essa produção agrícola, né? Nós deixamos as estradas, todas elas em condições, não com cascalho, a maior parte, porque o recurso era pouco, né? Mas a estrada era época de lavoura, nós fazíamos todas as estradas do município. Outra coisa, ponte de concreto, eu fiz 6 ou 7 pontes grandes. Fiz uma aqui no Gramado, fiz 2 no Jacaré, fiz aqui nos Abreu, sabe? Porque não tinha, fiz nos Freitas. Então era muito precária a situação, sabe? Tinha ponte que o caminhão passava e estava balançando. E eu fiz todas elas de concreto, com madeira em cima, tudo pilares de concreto, que tem, todas elas estão aí até hoje. Aqui, pô, Barbosa, tudo elas. O que eu queria que o Neto comentasse, um detalhe que pouca gente sabe, mas tinha proprietários rurais que tinha grande quantidade de cascalhos, de pedras para ser transformado em cascalho. Hoje alguns negam, não doam isso, outros se ofereciam isso. Como é que era no seu tempo? No meu tempo eu nunca tive problema, inclusive o melhor cascalho que nós tirava era aqui no Gramado, que era do Joaquim Jerônimo, e tirava aqui na Taquara Branca, que era na época, se não me engano, do Zezinho, se eu soube o nome dele. Nunca tiveram problema. Chegava lá, a única coisa que eu fazia com eles é o caso da Taquara Branca e o caso do Gramado ali, que foi tirado bastante material. Eu falava, você vai cobrar o quê? Não vou cobrar nada. E o Joaquim, principalmente, o Joaquim Jerônimo, tinha bastante casa na cidade. Joaquim, traz o teu IPTU aqui, eu vou pagar para você. Pronto. Só que a prefeitura, cara, não podia pagar. Eu não podia isentar ele do imposto, sabe? Aí o que eu fazia? A Selma, que era minha secretária, estava na tesoureira minha, que está aí até hoje, era ela, a Selma, a Jandirinha, que era o nosso xodózinho lá, que era muito boazinha, a dona Maria, a Maria José e a dona Tereza, sabe? Então elas trabalhavam comigo. Eu chegava lá e falava assim, Selma, quantas diárias eu tirei esse mês? Ah, prefeito, você tirou só 2. Então tira mais 4 para mim. Mas por que não? Vamos pagar esse IPTU aqui do Joaquim. Ele está fornecendo nós. Outra coisa, chegava a pessoa lá da vila, prefeito, eu não tenho condição de pagar meu IPTU. Eu falei, daqui para mim. Selma, deixa aí o fim do meu pago. No diário você fazia isso? Fazia por Agora, diário. Porque se fosse para comprar o material, era muito mais caro. Não, era caro, que nem Venceslau Braz, até hoje paga o material, sabe? Venceslau Braz, o cara que se deu lá, ele tem uma cancela lá e ele, não sei se continua, ele cobrava por viagem. Eu nunca paguei uma viagem de cascaio para ninguém. Toda vez eu chegava lá, falava, eu preciso tirar um cascaio aqui, prefeito. Uhum. Você manda indo para o Barrocão, o DR comprou meio arqueiro de chão. Mas era uma questão ambiental ou era uma questão mesmo de posse? Quem negava? Porque a gente escuta muita conversa que pessoas negam. Por quê? É por questão financeira ou por uma questão... Não. Eu vejo assim, eu conheço uns casos aqui que aconteceu, que eles cortaram de dar o cascaio. Eu mesmo, na Borborema, o seu Neto deu muito cascaio para nós, quando eu comprei a Borborema, até hoje tinha cascaio lá. Mas o que muitas vezes os proprietários ficam bravos, e eu ficava bravo, mas nunca deixei de ceder cascaio para fazer a Vila Rural da Esperança, a Estrada Alecrim, Guabirova, aquele cascaio que está até hoje lá é da minha fazenda. Mas só que quando eu pedi alguma coisa para a prefeitura, ele não me atendia. Sabe? Aí era injustiça também. Isso é o que aconteceu com o seu Altino Adão, aconteceu com o pessoal, o Joaquim Jerônimo. Aí eles começaram a cortar. Mas peraí, um dia o Joaquim Jerônimo chegou e falou, seu Neto, eu tenho um sítio que cruza a estrada que vai para os Coruja. Você não consegue fazer um passador dos boi para mim lá? Eu falei, faço. Fui lá e fiz
um tipo de um viaduto ali, sabe? Fiz um pontilhão de cimento em cima e ele transportava o gado lá no outro. Isso é custo que a prefeitura fazia. Então era parceria, que depois não teve mais. Sabe? Eu sei que teve gente aqui que botou cadeado onde tinha os cascaeiros dele e não cedia mais porque ficou bravo. Era um jeito diferente, mas um jeito importante de fazer administração pública na época do Neto Barbosa. Aliás, no próximo bloco, ele vai contar e a gente vai conhecer um pouco das marcas que o ex-prefeito deixou em Siqueira Campos, antes da chegada do prefeito Amaral e depois o prefeito Dirceu Rodrigues. Daqui a pouco nós vamos para o nosso intervalo, tomar o nosso cafezinho Casa Verde, tomar a nossa água e a gente volta já já para conhecer um pouco mais do que Neto Barbosa, ex-prefeito, deixou como prefeito de Siqueira Campos. Já já. Olá, vocês, de volta aqui na nossa página Clarete Coutinho, no canal YouTube, canal da Mais TV no YouTube. Bem-vindo e bem-vinda, você que está conectando com a gente agora. Nós estamos nesta terça-feira, todas as terças-feiras, conversando sempre com alguém importante. E hoje, o nosso convidado é o Ernesto das Neves Barbosa, o ex-prefeito Neto Barbosa de Siqueira Campos. Fez a gestão da cidade no momento de dificuldade que o município, mas também que o Estado e o país atravessavam, parecido com hoje. Mas o Neto tem um conceito muito grande, algumas obras importantes marcaram a sua administração. Tanto é que ele é considerado um dos grandes prefeitos da história de Siqueira Campos. Por falar nisso, Neto, vamos relembrar alguns fatos mais importantes da sua gestão. Vamos começar por um local que hoje está passando por uma transformação e está se modernizando, que é o aeroporto Aguinaldo Pereira Lima, que com a família Bonilha, o governo do estado investindo, ampliando.
Mas não foi assim lá atrás, a gente tá vendo aí essas fotos, esse aviãozão aí, como é que foi esse aeroporto aí? O aeroporto, Crete, se voltar um pouquinho na história, era difícil nós conseguir esse aeroporto asfaltado. Eu vou contar um pouquinho da história que se passou em 1980, 81, que com o Jaime Canet saiu do governo, o Jaime Canet formou o PP na época, só voltando na história. Eu era presidente da Associação dos Municípios e ele fez uma reunião em Venceslau Braz e me convidou para a reunião. Eu falei, eu não vou porque o Aguinaldo era Ney Braga, né? E os dois estavam... Aí passaram aqui em casa, até ela estava meio doentando um pouquinho, passaram aqui em casa o Hermes Brandão, que foi deputado há muito tempo, assumiu o governo, tudo, que é um amigo meu até hoje, e o ministro da Saúde, que na época, agora não vou lembrar o nome dele, passaram junto aqui, ele era da região. Passaram aqui e falaram, não, tem uma reunião do Braz, era o... Puxa vida, eu vou lembrar o nome. Não é o Borges da Silveira. Borges da Silveira. Aí, ó, você está melhor que eu, Borges da Silveira. Passaram aqui, vamos para lá, Neto, vamos na reunião. Eu falei, não vou, porque lá está querendo estruturar o partido. E eu sou Aguinaldo, não adianta, né? Eu estou com o Aguinaldo. Bom, mas daí o cara insistindo, fui para lá. Falei, mas gente, deixa eu no meu cantinho. Mas começou a reunião com o professor Teno, lá que era o prefeito, era o chefe do departamento, não, era chefe do partido lá, era o presidente do partido. Eles já me chamaram para a mesa principal. Aí eu sentei com o Jaime Canet, nós se dava bem, ficamos conversando, e ele falou, Neto, vou fazer um convite para você. Você vai ser o candidato nosso na outra, do PP. A deputado. A deputado. Vai sair o Hermes Brandão do lado. O Hermes Brandão, e eu vou repartir a região. O Hermes Brandão vai pegar lá de Cornélio até Jacarezinho. E de Jacarezinho, até Santo Antônio Pratinha. De lá para cá eu vou acertar para você. Você vai ser o candidato nosso. Eu falei do governador, eu fico contente, mas eu tenho um problema. Não, mas tem espaço para todo mundo. Bom, resumindo a história. Aí ficamos lá até lá para as 11 horas da noite e fomos jantar lá na chácara do Paulo, do Maluf lá. Tá? Aí cheguei em casa, era meia-noite mais ou menos. Eu morava aqui já. Cheguei em casa, a Jair estava acordada. Falou, viu, o Aguinaldo tá ligando de meia hora. Perdeu o amigo. Falou assim, tá ligando aqui. Eu falei, mas o que está acontecendo? Não. Ele disse que a hora que você chegasse, é para você ligar para ele. Eu falei, não vou ligar nada. Amanhã eu falo com ele. Naquela época não tinha celular, né? Não tinha celular, né? Aí no outro dia, eu de manhã, né, ele me ligou. Pô, lembra? Como é que você vai numa reunião da oposição? Você sabe que isso aí você vai me prejudicar, que eu estou indo para o Tribunal de Contas, tá? Mas não assine nada. Isso era no fim de semana já. Não assine nada, eu vou aí sábado para nós conversar. Eu falei, tá bom, deputado. Aquela semana não conversamos mais, né? Aí no sábado ele chegou aqui 5 horas da tarde, mais ou menos, chegou, entramos aqui, nós não fazia café para ele. Nós já deixávamos nesse café lá, que o café dele era uma tinta, né? Ele chegava, pegava a chaleira, fervia a água e fazia o café dele. Ele falava, o café de vocês é uma água de batata, eu não quero. Você vê o costume dele, né? Aí tomamos um cafezinho e sentamos no sofá aqui. E ele começou a história. Eu falei, Aguinaldo, fui convidado, Aguinaldo, agora você veja bem, o governador deixou a marca na região inteira. Ele falou, não, se você quer ser candidato, então espere que se eu for para o Tribunal de Contas, você sai candidato junto comigo. Né? Eu falei, mas Aguinaldo, foi isso. E eu chegava aqui, nós fazíamos uma janta, quando a Jair fez uma sopa lá. Ele falou, não, comadre, nós já compadre, viu? Já nós vamos aí. Enquanto eu não falei para ele, Aguinaldo, fique tranquilo, eu não vou assinar nada. A hora que eu falei assim, ele arrancou o chapéu, jogou em cima da mesa assim, eu sabia que eu podia contar com você. De jeito. Então foi a história. Aí eu comecei a cobrar do governador que era uma disputa violenta com o Venceslau Braz, para a saída do aeroporto. Tá? Aí o que eu fiz? Eu ganhei a estação de tratamento de água, que não custou um tostão para nós, saiu para Cotiguá, para Venceslau, vamos dizer assim, para 1.200 o valor da verba. O nosso era 2.400. Era uma programação para 20 mil habitantes. Nós tinha 15. Para chegar nos 20 demora, né? No fim, hoje nós estamos quase com 25, né? É. Então, você vê, eu fiz estação de tratamento. Não custou nada, nem a desapropriação do terreno. Fizeram tudo por conta do Estado. Tá? E daí o aeroporto, eu fui passando, foi de uma das... Não encrenca, sabe? Aí um belo dia eu pego o jornal de Venceslau Braz ganha um aeroporto asfaltado. Pô, eu estava tudo certo para Siqueira, o que eu fiz? Eu falei assim, peraí, juntei o telefone e liguei para o Aguinaldo. Liguei para ele, o que foi?
Tinha a dona Beatriz, que era a secretária dele lá. Ô, Aguinaldo, que história é essa? Que história? Viu? Pô, você... Outra vez era para nós ganhar um ônibus aqui, você mandou uma compra para nós, mandou um ônibus para Venceslau Braz e para Sangés. Agora o aeroporto está tudo certo aqui, você vai deixar em Venceslau? Eu não prometi para você? Eu não falei para você que nós conversamos junto com o Ney Braga? Eu falei, não, tudo bem, mas eu estou vendo que está aqui no jornal. Viu? Vamos fazer o seguinte, marca uma audiência com o governador. O que você quer? Não, marca uma audiência com o governador. Se você não marcar, eu marco. Eu vou falar com o governador, que era o Ney Braga. Sabe? Bom, peguei e fomos na reunião, vamos lá. E eu levei minha pastinha 07, o jornal tudo, né? Chegamos, entramos, estava cheio de prefeitos, sabe? Aí o Fabiano Braga Corte, era chefe da Casa Civil, ele pegou, falou, passou a mão no meu pescoço, ele fazia juntar no pescoço. Vamos tomar um cafezinho aqui. Aí eu entrei com ele, eu e ele e o Aguinaldo entramos na cantina. Da cantina nós saímos na sala do governador. O governador é uma mesona comprida, o Ney Braga baixinho, né? O Ney Braga ficou na ponta da mesa de pezinho, de pé assim. Meu irmão, o que você precisa? O Aguinaldo já ficou bravo. Eu já falei, prefeito, não precisa ter vindo aqui, mas vim incomodar o senhor. Ô Aguinaldo, deixa eu atender, deixa eu falar com o meu prefeito. Desse jeito, sabe? Eu falei, governador, só quero saber do senhor o seguinte, e o aeroporto? É de Siqueira ou não é? Por que você está me perguntando? Não, está aqui no jornal, ó. Agora, eu quero saber do senhor, porque a promessa... Eu não prometi para você? Eu não prometi para você, Aguinaldo? O aeroporto é de Siqueira Campos. O que mais que você quer saber? Nada, governador, obrigado. Pronto. Virei as costas e saí. E ganhamos o aeroporto. Tanto que o Venceslau não ganhou, né? Então foi ali que começou. Daí eu aproveitei daquela maré de ser candidato e comecei a pedir. Né? E o aeroporto, ele nasceu, qual o tamanho dele? Ele era 1.200 metros, que foi feito no tempo do seu João Ramos. Para mim, também, um dia eu vi o município falar, para mim foi um dos melhores prefeitos que todos eles. Eu me considero um dos bons prefeitos, mas ele foi o melhor. E ele conseguiu o terreno, lá era 15 alqueires da prefeitura, sabe? E eu fiz lá, asfaltei o aeroporto, fiz fechei ele roda tudo com palanque e construí a raia lá, que era hípica, Aguinaldo, eu também pus o nome do Aguinaldo, hípica do Aguinaldo Pereira Lima. Então, você veja bem, eu consegui com isso. Quer dizer, foi um meio de recurso, foi 2 obras importantíssimas para a Siqueira. E o nosso Banco Brasil, eu fui com o Zé Felipe, quando era vereador. Esta é outra que veio na sua gestão também, o Banco do Brasil. Eu fui com o Zé Felipe lá no Banco Brasil, em Curitiba, e o Zé brigou pelo Banco Brasil, sabe? Mas não saiu nada. Sabe? Aí não era o Norte Macedo, deputado nosso. Aí quando eu entrei, eu comecei a cobrar do Norte, porque isso aí vinha tudo do governo federal, né? Um dia o Norte falou para mim, Neto, eu vou conseguir isso para vocês. E ele conseguiu o Banco Brasil. Foi uma coisa histórica para o Siqueira Campos, faz parte do desenvolvimento do Siqueira Campos. Aí o que eu consegui? Só falando em banco. Eu consegui o Banco Brasil, consegui a Caixa Econômica Federal vir para a Siqueira, e o Bamirindo, que era na esquina da Rua das Flores, construiu uma sede própria onde é hoje, o Bradesco. Então foi na minha administração. Então foi um meio de negociar. Só que com isso, em começo de 1982, o Aguinaldo faleceu. Fala um pouco desse acidente, desta morte do Aguinaldo, que foi por acidente. Para quem não conhece essa história. O Aguinaldo, eu tive lá na semana, eu estava indo para a praia até, sabe? Eu com a minha mulher, com as crianças, e você vê como é que é a história. Se eu não me engano, uma quarta ou quinta-feira. E nós tínhamos uma pendência no NPS, que na época era NPS, né? E o superintendente do NPS do Paraná era o Nelson Jorge, que era daqui. Né? É verdade. Então, daí eu fui lá para acertar um negócio com ele, bem rapidinho. E daí eu cheguei lá, né? Ficamos lá, e toda hora eu saía na janela, assim. O Aguinaldo falou, o que você está incomodado, compadre? Eu falei, não, é que eu estou descendo para a praia. Onde é que você está indo? Eu falei, não, estou indo para Matinho, aqui perto. Eu falei, se nós sair daqui até 5 horas, você vai, senão você vai pousar na minha casa, vai amanhã. Eu falei, por quê, deputado? Não, de noitinha lá era muita serração, muito perigoso. Na quinta-feira. E eu falei, mas do que você está aí? Você está com o carro da prefeitura? Eu falei, não, aqui é o Palão, né? O Palo. Eu falei, não, eu estou com o Dodge Dart meu aqui, um Dodge Dart branco que foi do seu Luiz Vicente, né? Ah, não, então o carro é bom. E ficamos lá, para resolvermos o problema, descemos para a praia. Quando foi de quinta para sexta, posei lá, de sexta para sábado, quando era 6 horas da manhã, naquela época não abastecia de manhã.
tinha que esperar 8 horas, de noite não estava abastecendo. Aí quando foi 6 horas da manhã, 6 e pouco, o compadre Oliveira me liga para mim. Ô prefeito, notícia ruim para você aqui. Falei, o que aconteceu? O Aguinaldo morreu. Falei, você está brincando, pô, eu estive com ele faz 2 dias, tudo bem, né? Você vê como é que é, ele falou, Neto, ele gostava de mexer com cavalo, com égua, sabe, para criar. Ele comprou umas éguas do Rio Grande do Sul, tá? E trouxe para cá, não tinha onde pôr, colocou na fazenda minha aqui. Aí deixou lá, viu, vou deixar 30 dias, deixou uns 90 dias mais lá, né? Daí pegou e levou, levou lá pro Boqueirão. E tinha umas éguas que estavam adiantadas, ele deixou aqui no aeroporto, que tinha o seu Zé, você lembra do Zé Pretinho? Sim. Seu Zé que cuidava. Aí ele falou para mim, Neto, sábado, vai falar com o compadre, sábado eu vou pegar o avião cedo, aqui eu com o Elcio Grisóstomo, e vamos para São Paulo, de São Paulo nós vamos para Campinas. Nós vamos ver uns animais lá do Levi, não sei o que era deputado, sabe? E de lá eu vou para Siqueira, né? Eu vou para Siqueira, vou ficar lá e vou levar um colchão, vou dormir lá no aeroporto. Porque falou não da égua, sabe? Ela vai criar e o seu Zé não tem prática, né? Eu falei assim, mas... E ele tinha falado para mim que queria pagar o arrendo. Eu falei, não, que arrendo isso? O aluguel? Eu falei, não, que aluguel? Que isso? Eu falei, então o primeiro potrinho que nasceu eu vou dar para você. Você vê a história. E aí eu falei, mas você precisa... Não, eu vou ficar lá. E de manhã ele pediu um táxi para ir para o aeroporto. E ele morava do lado da Vicente Machado, sabe? E quando eles desceram, por descendo ali, que tem um baixadão assim, veio um carro de cima, até onde é o rei. E o cara bateu na lateral do táxi. Só que o táxi rodopiou no asfalto e bateu no meio-fio e ele estava sem o cinto, ele caiu, bateu o pescoço, quebrou o pescoço. Não tinha um machucadinho, não tinha nada. Quebrou o pescoço. Foi essa a história dele. É o Aguinaldo Pereira Lima que deixou uma grande história aqui, então perdeu a vida. Foi o primeiro candidato a deputado e o primeiro deputado, primeiro e único deputado que é considerado de Siqueira Campos, embora ele tenha nascido em Tomazina. Bom, a partir daí, Banco do Brasil... Só resumindo dele para terminar. Daí é o seguinte, daí eu tive que esperar 8 horas para mim poder abastecer, né? Aí eu subi, viu, com as crianças, minha irmã morava em Curitiba, levei na casa dele, isso já era umas 10h30 da manhã, e eu juntei um carro, Orlando, meu primo foi comigo. Eu fui lá na casa do Aguinaldo, da dona Tereza. Cheguei lá e tinha saído para o aeroporto. Tá? Aí falei, Orlando, leva eu lá que se der tempo, eu vou com eles, porque se fosse pegar carro, né, e demorar. Aí fomos para o aeroporto, lá no Bacaxiri, chegamos lá, o aeroporto, aí chegando com o carro assim, o avião levantou o voo, o avião do governo. Trazendo, né, o corpo aqui. Trazendo o corpo para cá, né? Aí eu Você falei... veja só, o aeroporto conquistado com a ajuda dele, foi onde... Você viu como é que é o negócio? Daí eu fiquei ali, conversando com o Orlando, foi chegando gente, tudo conhecia, dando as pesas, o sentimento, o Aguinaldo, blá, blá, blá. Nisso, chega e bateu nas minhas costas o Norton Macedo. Nessa época, o Norton era deputado federal e era o chefe da Casa Civil, que o deputado, o Fabiano Bargacourt tinha se elegido deputado federal, né? Aí estava, conversando, ele falou, prefeito, que barbaridade, né? Mas o que você está fazendo aí? Eu falei, estou vendo que eu acabei de chegar aqui, o avião já tinha levantado o voo, mas o que você vai fazer? Eu falei, não, eu não sei, eu vou de carro, mas vou deixar minha família aqui, não sei se eu chego com tempo, porque de lá aqui você gastava 5 horas, a maior parte era terra, né? Aí ele falou assim, não, aguenta um pouquinho aí, eu já pedi outro avião do governo, está vindo de Londrina, e eu vou descer em Paranaguá, pegar o Ney Braga, e nós vamos para lá, você vai com nós. Bom, beleza, então ficamos conversando, daqui a pouquinho chegou o avião, pegamos o avião, descemos em Paranaguá, o Ney estava esperando nós lá no aeroporto. O Ney entrou lá dentro, e viemos, até o Ney veio comendo maçã, que ele não comia comida, né? Comendo maçã, tudo, viemos baixo, sabe? Mas viu, aí conversando. E ele bateu na minha perna e falou assim, viu, prefeito, eu tinha uma grande consideração pelo Aguinaldo, o Aguinaldo era meu irmão, e com a perca dele, você pode contar comigo. O Palácio Iguaçu, enquanto eu estiver lá, vai estar aberto as portas para você. O que você precisar, eu era presidente da associação do município, né? O que você precisar, você conte comigo. E chegou aqui na entrevista da rádio, deve ter gravado ainda, e ele falou a mesma coisa. Eu não precisava marcar audiência com ele.
E com isso, eu cresci na região, porque daí saiu o Aguinaldo, e os prefeitos começaram a me cobrar. Você viu a homenagem de Ribeirão Claro que eu ganhei? Exato. De obra, de coisas que eu consegui para Ribeirão Claro, para o Salto Tararé, para Santana, sabe? Os Só caras não foi vinham candidato a deputado porque... Não, mas daí, sei o que aconteceu, daí eu era candidato, tanto que lá em Santana, tinha uns amigos meus lá que fizeram as propagandas, sortaram o Santinho, Neto, né, em 82, tá? E era para me sair. Mas aí, com a morte do Aguinaldo, o Laurinho estava doente para ser candidato. E eu tinha conversado com ele, sentado ali, falei para ele desse jeito, falei, Aguinaldo, você tem um compromisso com o Laurinho. Ele falou, não, Neto, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou reunir os prefeitos, quem tiver a maioria é o meu candidato. Então, depois desse recorte do Aguinaldo, vamos voltar nas algumas marcas certo, suas, porque, rapidamente, por causa do nosso tempo. Uma das marcas sua é a Rua das Flores. A gente tem fotos aí que mostra a inauguração da Rua das Flores. Como é que você pensou a Rua das Flores? Você copiou Curitiba? Copiei Curitiba. Copiei a 24 horas em Curitiba. Que eu ia para lá bastante, na região ninguém tinha, né? Aí eu falei assim, eu vou fazer a Rua das Flores, porque ali, antigamente, tinha o cinema. Era mais movimentada aquela Era um rua. movimento grande e o trânsito sempre incomodava. E ali o pessoal ficava na rua mesmo, né? O pessoal ia namorar, ia no cinema, saía do cinema, que tinha bastante gente. Eu conversei com os proprietários ali, teve um ou dois só que não concordaram, os outros, tudo, não, vamos fechar. Aí eu fiz as 2 quadras de Rua das Flores, né? Ali tinha o bar do estudante, tinha o bar da esquina, depois tinha... Aí o Arlindo tinha uma lanchonete ali, até era Chopaiol. O Arlindo ampliou a dele, o Portela fez o meu boteco, o barzão da esquina ficou lá, uma lanchonete, ficou moderno. Então, foi uma maneira de fazer. Fizemos, compramos todo o equipamento nosso. Aí eu falei o seguinte, eu pensei, para aí, mas agora, né, põe a Rua das Flores. Eu quero fazer um parquinho. Porque aí você, por exemplo, tem as crianças, você quer ir lá na Rua das Flores, você vai para o parquinho, depois criando o parquinho. Aí não tinha terreno, tinha o terreno da esquina, que está aí o proprietário até hoje, que era proprietário, o Toninho Ramos e do Pio. Sabe? E aonde é o prédio do Bonilha ali, era a Telepar, não sei se chegou a lembrar da Telepar. Lembro. E quando a Telepar saiu dali, o que aconteceu? Eles doaram o terreno à prefeitura, deram o barracão meio velho, tudo, mas o terrenão. Aí eu falei com o Pio e não quis vender o terreno. Aí ele falou, Neto, eu troco você, eu troco naquele terreno lá de cima. Eu falei, então tá bom. Eu dei o terreno lá com a casa velha, pedi autorização para a Câmara, tudo, dei aquele terreno e ganhei o terreno da esquina. E construí o parque infantil, que foi o xodó da criançada. Se você fosse prefeito hoje, o que você faria com a Rua das Flores? Eu voltava a ela o que era antes. Fechava? Eu fechava novamente, porque hoje, Clarete, eu sei que você tem o tempo, o que está acontecendo? Foi feito, logo que eu saí da prefeitura, que assumiu o Amaral seguia muita orientação do vereador na época, que você sabe quem que é, e ele queria por todo meio destruir a Rua das Flores. Tanto que ele quis fazer a Rua das Flores em frente ao cinema. Ele quis ampliar para lá, no fim não deu certo. Então, e foi tirando o povo, foi deixando as coisas abandonadas, e assim foi o Amaral, foi deixando. E ficou abandonado. Então ficou numa situação, ou você abre, ou você reforma ela. Aí foram para abrir a rua. Só que hoje tem uma lanchonete boa lá, que é o Dom Pedro, né? E a juventude que a juventude lá tem dia que está cruzando a rua. Então. Tá cruzando a rua. E aí, ou eles fecham aquilo lá, ou então vão ter que pôr a corrente lá na frente, que dia de sábado e domingo tem que ser fechado. Isso é importante. Neto, só para a gente ir fechando. Isso. Você tinha alguma coisa muito ligada à educação, construiu várias escolas e tal. Mas na educação a gente lembra de algumas grandes festas e eventos promovidos pela prefeitura, com as crianças no estádio, com prêmios, com presentes, com comes e bebes. Como é que era isso? Clarete, veja bem, são coisas que eu sempre defendi a educação. Primeiro passo, até eu mostrei as fotos para você, os estudantes de Queiracampo fazer faculdade, eles pagavam Kombi ou pagavam ônibus para ir para Jacarezinho. Eu comprei um ônibus para a prefeitura. Este primeiro ônibus? Primeiro ônibus da história, eu comprei um ônibus, cheguei, fiz uma reunião no clube com os estudantes, falei, esse ônibus é de vocês. Eu vou dar para vocês um motorista e lavar essas coisas, vocês vão fazer a manutenção do ônibus. E ajudou muita gente. Quantas pessoas que se formaram indo para lá? A Lemua, o pessoal saía da Lemua, daí o Zé tinha começado a escola lá, eu criei o ginásio lá, e é o seguinte, eles saíam de lá e iam para o Salto estudar. Eu criei o ginásio lá na Lemua. Bom, você criou também, surgiu também o Centro Social Urbano na época, que
Hoje é o Lar do Menor. Também pensando exatamente em atender as crianças, as pessoas mais pobres da época. Atender a criançada, porque eu via a preocupação que ali o centro social ia ser aglomerado com criança, com reuniões da regional, porque é grande, sabe? Ele era grande. Aí nós fizemos ele tudo, tanto que eu fiz uma cante esporte, você pode ver lá, está iluminada, com arquibancada, tem até hoje, né? Só que daí... o Lar do Menor, na época, era o Centro Social Urbano, que era lá embaixo. Isso. E eu tinha muita amizade com a dona Maria Mota, com a dona Lourdes Zanon, com a Edna Garaiani, que eles faziam muita a parte social. O Pedrinho Zanon, que até hoje, esse dia nós comentamos isso, que o Pedrinho toda a vida foi um cara que se dedicou à pobreza, sabe? E as crianças. Então, aí o que eu fiz? Para começar lá atrás, até eu mostrei agora mesmo, eu mostrei também o seguinte, eu tirar as crianças da rua na época, tinha muita gente da zona rural, então eu criei o Clube dos Engraxates. Clube dos Engraxates. Clube dos Engraxates. E fizemos a inauguração lá, Pedrinho Zanão, o juiz, o pai do Tampinha estava lá. O nosso cinegrafista, o Alessandro. Nosso cinegrafista, do Alessandro estava lá, sabe? E eu estava juiz de direito, promotor, o padre não estava na hora da foto, mas estava o pastor junto, e o povão lá junto. Né? Daquele clube dos engraxates, aí eu dei 45, se não me engano, 50 engraxates, todos os engraxates feitos, eu coloquei graxa, escova, pano, tudo dentro dos engraxates e fiz doação para as crianças. Tempo que a criançada trabalhava. Eu antes disso trabalhava como engraxate também ali na Pau de Anu, que era conhecido Pau aqui. Pau de Anu, lá na praça. Então, eu não sei por que esse apelido, mas era um lugar que a gente se encontrava. E como criança, a gente aprendeu a trabalhar antes dessa época do Neto Barbosa. Foi ali que ajudava a comprar a alimentação para casa. Ô Neto, você ajudou muita gente. Você transformou a vida de muitas pessoas como prefeito. Só para a gente encerrar. Você cumpriu a sua missão como cristão que você é? Olha, cristão eu sou toda a vida, tanto que, voltando lá um pouquinho, quando eu saí candidato a prefeito, eu era muito ligado com o Frei Eduardo, sabe? O Frei Eduardo era meu amigo, nós brigávamos, nós era junto, mas eu não largava. Só resumindo, contando um pouquinho, até um dia eu fui visitar ele na casa paroquial, e de vez em quando ele falava, vem tomar um golinho de vinho comigo aqui. Ele dava vinho, ele comprava vinho quando ele ia para o sul e trazia o vinho para mim. Sabe? Eu fui lá, tomei um golinho de vinho e tal, umas 2 horas da tarde, por aí. Falei, eu tenho que trabalhar ainda. Não, tá mal. E deu um pancadão de chuva. Vou voltar um pouquinho a história. Rapaz, o quarto dele molhou inteirinho. Eu falei, Frei, o que é isso aqui? O senhor morando num lugar desse aqui com chuva e aquela pombaiada em cima, que acho que você lembra um pouco da parte, pombaiada. Vamos fazer o seguinte, faz uma casa para vocês. Ele falou, nós não tem recurso, a não ser que você faça para nós, prefeito. Eu falei, pode mandar fazer o mapa, eu vou fazer uma casa para vocês. Tá? Ele falou, tá bom, bom. Passou uns dias, chegou ele, não sei se tá, qual é o outro padre, junto, chegou, tá aqui o projeto. Eu falei, mas para aí, o senhor não pediu uma casa, o senhor pediu um sobrado aqui, ó, isso aí é caro. Mas vamos tocar? Vamos. Até faleceu esse dia meu compadre João Vicelli, que é o que construiu aonde está a casa dos padres até hoje. Aqui no santuário. No santuário. Aí um dia até eu falei falei com o Frei Eduardo, com o Frei... Gonzaga. Não, com o Frei... Morreu também o Frei Mauro. E com o Frei Ivo. Eu conversei com ele na frente, falei, vocês têm tudo contabilizado as coisas? Eu falei, tem. Então dá uma olhadinha para mim, o quanto vocês gastaram nesse calçamento em Roda do Santuário e na casa dos padres aqui. Por quê? Falei, não, porque quem fez está vivo para contar. Quem fez foi o João Vicente, quem pagou fui eu, não é a prefeitura, eu paguei. Ah, você? Eu paguei. Não foi dinheiro da prefeitura? Não foi dinheiro da prefeitura. O que eu usei da prefeitura, na época, foi quando eu fiz aquela, que eu mostrei para você a foto da delegacia, então sobrou um pouco de recurso, eu não ia devolver o recurso. Eu usei aquele recurso ajudando a fazer a casa. E está até hoje. Né? Pois é, daí, só comentando para você rapidinho. Daí, antes de ser candidato, apareceu lá em casa a Nelly Fontanelli, o pessoal do Cursilho, tá? O padre, um punhado de gente, até tem a foto também lá. Chegou lá, viu, nós viemos convidar você vai fazer o Cursilho. Eu falei, não vou. Pô, porque você é contra? Não sou contra, eu sou candidato a prefeito. Não vou. Uma coisa, vou me prometer para o senhor, se eleja ou não, passou a eleição, eu faço o Cursilho, primeiro que tiver para me convidar. Porque senão vai dizer que eu estou fazendo por causa né? Você estava lá. Daí o que eu fiz? Passou a eleição,
Eu assumi em janeiro, quando foi meio de maio, julho por aí. Chegou o pessoal lá em casa, viu? A minha combadiva, tudo, né? Vamos fazer o cursilho. Eu falei, mas eu comecei agora na prefeitura. Não, me fecharam 3 dias lá. Cursilhos eram encontros do TLC, que chamava TLC. Treinamento de Liderança Cristã, era um movimento da Igreja Católica na época, em que os casais, as famílias participavam, isso era muito importante. Importante a gente mostrar um pouco dessa história com o Ernesto das Neves Barbosa, o neto, ex-prefeito de Siqueira Campos, que deixou sua marca, sua história. Às vezes alguns acham que Siqueira Campos começou agora, outros acham que o Brasil começou agora, não existiu antes. O político tem que pensar que antes dele assumir qualquer posto de executivo, outros fizeram do jeito deles, mas fizeram. Se está certo ou está errado, é uma questão de cada um. Mas nunca o prefeito, o governador e o presidente de hoje podem esquecer que antes deles, outros passaram, deixaram a sua história. E essa foi um pouquinho da história do Neto Barbosa, ex-prefeito de Siqueira Campos. Obrigado. Esta memória vai ficar lembrada por muitos anos e para sempre naqueles que virem e assistirem este nosso programa, Neto. Obrigado por você, e eu por você tenho um respeito muito grande. Obrigado, Carete. Deu uma oportunidade da gente relembrar o passado, e eu tenho foto de tudo, as coisas. Isso aí para a juventude é muito importante, sabe? Porque saber da história de Siqueira Campos, e que começa lá embaixo. Eu também comecei lá embaixo. Comecei a trabalhar com 17 anos, trabalhando por minha conta, e hoje eu estou bem, que eu nunca parei de trabalhar, né? Então a história de Siqueira Campos, ela não começou hoje, como você falou. Eu só um pedacinho. Eu tinha associação comercial, Darcy Gouveia, o Maneco que está aí, outras pessoas, Pelim Zanon, e nós queríamos montar um parque industrial na época. E na época, o cunhado do Bibi, que faleceu há pouquinho tempo, da marido da Ana Maria, né? Da Maria César. Ana Maria César. Eles moravam em São Paulo, ele era empresário lá. Aí o Bibi falou, Neto, vamos trazer ele aqui, para dar uma orientação para nós? Eu falei, vamos. E por azar, ele chegou aqui, deu uma chuva, nós ficamos sem luz e sem água. Aí nós sentamos no sofá do seu Bié, e ele falou, prefeito, você não pode nem sonhar com indústria em Siqueira Campos enquanto vocês não fizerem toda a infraestrutura. Isso lá atrás, antes do aeroporto. Se você não melhorar o meio, as vias que chegam no município, se você não melhorar a água e luz, olha aqui, ó, eu cheguei aqui ontem sem água, sem luz. Como é que uma indústria vai instalar aqui em Siqueira Campos? Aí o que nós fizemos? Isso, voltando um pouquinho. Eu fui brigar, quando eu era presidente da associação do município, fui brigar com a CHEP, que é de estado de São Paulo, que era péssima a luz, e consegui que a Copel encampasse ela aqui na região. Tanto que na Lemô não deixei um poste em pé. Lemô fala a história como até hoje. Os fios, um batia no outro assim, estava curto. Aí os caras empenduravam um tijolo no fio de baixo, na rua, para o fio não bater no outro. Então, ali começou a região de Siqueira Campos ganhar estrutura com água, com luz, com asfalto, com o aeroporto, onde a segunda administração, se eu ganho, e o Dirceu fez isso, eu ia montar um parque industrial. E o Dirceu fez, está aí. Hoje Siqueira Campos é respeitado na região inteira como um polo industrial do Norte Pioneiro. Era isto. Quem tem memória vai sempre lembrar da história. E a história é feita por pessoas como o Neto Barbosa, o ex-prefeito de Siqueira Campos, que construiu a sua marca, começou com ele e segue com outros por aí. É sempre assim aqui na Mais TV. Toda terça-feira tem alguém para contar um pouco daquilo que fez em prol da comunidade. Gente que tem argumento. Só um recorte. O Neto falou sobre a CHEP que cuidava da área da energia em Siqueira Campos na época dele, chamava-se Companhia Hidroelétrica do Paranapanema, que era responsável pela manutenção da energia elétrica na cidade. E com o Neto a gente fecha este bloco de entrevistas com o Neto a gente fecha essa entrevista desta terça-feira. Toda terça-feira sempre tem alguém bacana para falar um pouquinho da sua história. Na quarta-feira é Palavra Aberta aqui no canal YouTube da Mais TV. Palavra aberta para a gente discutir sobre todos os assuntos. Nas segundas-feiras a gente tem sempre alguém para falar de esportes. Segunda-feira é Mais TV Esportes. Muito obrigado. Aproveite para se inscrever no canal e também ativar o sininho. Um forte abraço para você.